Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, com uma pergunta. Por exemplo, você já se perguntou como prever quais dezenas têm mais chance de sair no próximo concurso? Para isso, a gente usa uma fórmula usada para calcular a probabilidade, certo? Essa fórmula é uma fórmula que ela aparentemente chega a ser muito grande, assustadora, mas ela é bem simples e a gente usa ela maciçamente aqui no nosso programa. Então vamos à nossa fórmula. Bom, essa aí é a nossa fórmula. Ela trata, basicamente, ela calcula a probabilidade ponderada usando três fatores, que é a frequência, atraso e sequência. A frequência é quantas vezes uma determinada dezena caiu em um intervalo de tempo. Por exemplo, vamos analisar que você tenha 10 concursos, que é o mais comumente usado. Eu vou trabalhar com 10 concursos e eu vou ter, por exemplo, a frequência de 80%. O que significa isso? Significa que nos últimos 10 concursos, uma determinada dezena caiu 8 vezes. Então, isso aí que é a frequência. É chamada tendência histórica daquela dezena. O atraso, por sua vez, ela trata de quanto tempo uma dezena deveria ter saído e ela não saiu. Isso acontece, por exemplo, eu tenho uma dezena que está atrasada, ela não saiu no concurso de hoje, não saiu no de ontem, no de anteontem, sucessivamente. Então ela vai ter tendência de algum momento ela voltar a sair, né? Quando ela está em atraso, ela tem uma tendência a voltar a sair. A gente chama isso de teoria do atraso, que é a teoria da regressão à média. Ou seja, todas as dezenas elas têm que mais ou menos andar ou caminhar mais ou menos juntas, né? Então eu tenho, por exemplo, as dezenas 1, 2, 3, 4, etc., até a 25, elas não podem, a dezena, por exemplo, 14, não pode disparar e as outras ficarem sem sair. Elas vão mais ou menos ter o mesmo comportamento. Essa teoria é a teoria da regressão à média. Sempre uma determinada dezena, quando ela está, por exemplo, com atraso, ela tem uma tendência de sair maior do que a outra que não está em atraso. Por causa justamente dessa teoria, desse princípio que a gente chama de teoria de regressão à média. E, finalmente, nós temos a sequência. O que é a sequência? É a quantidade de vezes que uma determinada dezena sai seguidamente. Então, esses três pontos, frequência, atraso e sequência, é que são levados em consideração nesta fórmula, que a gente apresentou ainda há pouco. Então, vamos analisar com mais calma essa fórmula. Aqui, só para a gente explicar cada um dos elementos, é o seguinte: a probabilidade de uma dezena cair vai ser igual a alfa multiplicado pela frequência dessa determinada dezena dividido pela frequência máxima. Então, no caso aqui, por exemplo, vamos imaginar que a dezena 25 ela teve uma frequência de 80%, ou seja, ela em 10 eventos ela caiu 8 vezes. Então, a frequência da dezena, 8. Frequência máxima seria 10, que é o intervalo. Depois eu vou ter beta, que é o atraso, né? Multiplicado pelo atraso da dezena, quantas vezes ela está deixando de sair, deveria ter saído e não saiu, dividido pelo atraso máximo, que a gente vai levar em consideração o período, que vai ser 10, 100, 150, 200, 1000 concursos, não importa. E, finalmente, gama multiplicado por 1 sobre a sequência da dezena dividido pela sequência máxima. É a mesma coisa. A dezena saiu 5 vezes, então ela está com sequência de 5, do intervalo de quanto? De 10. Essa fórmula eu utilizo para conseguir chegar à minha fórmula de probabilidade. Vamos agora fazer uma análise em cima, por exemplo, do meu programa, né, e também da apresentação do site que eu já falei várias vezes aqui do Microsoft. Então nós temos, por exemplo, aqui os últimos 10 concursos, até o concurso 3467, né, que eu estou gravando isso aqui hoje, muito provavelmente o concurso do 3468 já aconteceu ou vai acontecer. Já fiz até algumas previsões e depois vocês acompanham, eu fiz hoje uma divisão em 3 partes, porque como nós estamos nos aproximando agora do concurso 3470, que vai acumular, eu já comecei desde hoje a dar algumas dicas para a gente ficar prestando atenção em algumas dezenas, tá certo? Então eu tenho, por exemplo, aqui essas dezenas. Então, se eu fizer essa análise dessa forma, que está levando em consideração, como eu havia falado, a explicação básica dela, eu trabalho sempre com uma média ponderada, ou seja, eu vou ter que aplicar pesos, eu vou ter que, por exemplo, aplicar, levando em consideração essa parte aqui, análise dos últimos 10 sorteios pela frequência. Então, a frequência é que vai pesar mais. Quanto mais vezes uma determinada dezena sair, maior é a sua probabilidade. Tá certo? Então, ela vai ter 50 de peso para frequência, 30 de peso para atraso e 20 de peso para sequência. Então, por essa fórmula, você vai observar, por exemplo, se eu pegar aqui a dezena 2. A 2, ela está com 1, 2, 3, 4, até o concurso 3467, ela está com 4 de atraso.
e está com a frequência 5. De 10 ela saiu. Então, se eu fizer aqui a análise, ela está com frequência 5, ela está com atraso 4 e ela está com a probabilidade de 75%. Por que ela está com a maior probabilidade de sair? Exatamente por aquilo que a gente falou, do ciclo de falta cair. Quando uma dezena chega ao 4 ou 5 sorteios seguidos, ela vai ter que ter a teoria de regressão à média, força ela a sair. Então a gente sabe que o ciclo de falta cair, ele acaba mais ou menos a cada 4 ou 5 concursos. Então, quando eu tenho essa análise, eu já sei que a minha frequência, apesar de não estar muito alta, tá uma frequência até razoável, mas o atraso está muito alto. Então essa dezena ela tem uma probabilidade muito alta de sair, porque a gente sabe que o conjunto de todas as dezenas, eles se encerram, das 25 dezenas, eles acabam caindo todos em até 4 ou 5 concursos. Como ela está com atraso de 4, ela é a dezena que tem a maior probabilidade de sair. Repara que tem uma divergência entre a minha probabilidade que eu apresento aqui no meu programa e a probabilidade do site do Microsoft. Não é que a dele esteja errada, ou a minha esteja errada, ou a dele esteja certa, ou vice-versa. Na verdade, aqui são formas diferentes. A probabilidade dele é uma fórmula, a minha utiliza uma fórmula de probabilidade ponderada. Então eu tenho que, por exemplo, a 2 no jogo 3468, do jogo de hoje, ela tem uma probabilidade muito grande de sair. Então, se a gente fosse fazer um fechamento, como eu fiz no jogo meu particular, eu fiz o fechamento em que a dezena número 2, eu coloquei ela fixa, porque eu acredito que essa dezena vai sair. Não quer dizer que ela vai sair, eu tenho certeza absoluta, eu vou vender minha casa, por exemplo, e vou apostar todo o meu dinheiro porque a dezena vai sair. Não, não é isso. Ela porque ela tem uma grande probabilidade de sair. Então, eu no meu fechamento de hoje, eu botei a dezena 2 fixa e variei todas as outras. Foi um fechamento de 18 dezenas. Então, eu trabalhei com ela e eu havia falado também, hoje também no vídeo anterior, eu comentei do jogo do 3468, que a gente tinha duas dezenas que tem uma probabilidade também grande de sair, mas que a gente teria que ficar de olho que hoje poderia sair uma ou duas dessas dezenas, porque elas estão ficando, já formando o ciclo de falta cair, elas estão em atraso. A dezena 11, né, como a gente pode ver bem aqui, ela está com 2 de atraso, e eu tenho também a dezena 22. Então essas duas dezenas, elas podem nem sair hoje, mas elas estão com probabilidade maior do que as outras de sair, porque elas começaram a formar um atraso. Então provavelmente uma dessas pode sair hoje, e se não sair nenhuma das duas, amanhã elas estão fortes, serão dezenas fortes para a gente jogar, que tem muita probabilidade de sair. Então aqui elas estão sendo analisadas no jogo pela frequência. Nós temos que a 11 tem 65% e a 22, 65%. Justamente por causa disso, porque elas estão com 2 de atraso, tá certo? Então, usando aquela fórmula, a gente chega nesse quadro aqui, esse box aqui, que indica a análise dos últimos 10 sorteios pela frequência. Veja bem, além desse, eu posso também fazer uma outra análise em cima dos 10 sorteios agora pelo atraso. Você vai observar que aqui já vai mudar alguma coisa, né? Porém, a dezena 2, a 11 e a 22 continuam dezenas fortes para jogar. A dezena, pela probabilidade da frequência, vou dar um exemplo aqui da 18, que ela saiu 10 vezes dos últimos 10 concursos. Então, ela está com 10 de frequência e está com 10 de sequência. Ela está com a probabilidade de 52 pela frequência. Quando eu vou fazer uma análise dela pelo atraso, ela está 0 de atraso e 10 de sequência e 10 de frequência, ela tem 32% de sair. Ou seja, ela está diminuindo a sua probabilidade. Se eu for, por exemplo, já pela sequência, olha a probabilidade da 18 aqui, ela já cai para 5%. Por quê? É óbvio, ela saiu 10 em 10 concursos. Então, ela está uma dezena muito forte, mas em algum momento ela vai falhar. A gente já conversou também aqui, em algum momento, falando que, assim como as dezenas do ciclo de falta cair, elas vão ficar ali mais ou menos de 4 a 5 ciclos e a dezena tende a cair, por isso que a probabilidade do 2 está alta, porque ela está com um atraso de 4, então ela está encerrando o ciclo. A dezenas também, que a gente vai, aquela de falta falhar, ela é mais ou menos de 8 ou 9. Então a dezena 18, ela está 10 ciclos ou 10 concursos seguidos saindo. Ela está com a frequência 10 e com a sequência 10. Ou seja, além de ela ter saído muito nos últimos 10 concursos, ela ainda saiu 10 vezes seguida. Então, por isso que a probabilidade dela está muito baixa.
Por outro lado, se você fizer análise, por exemplo, da 24, a 24 ela está com 76% de probabilidade de sair. Por quê? Ela tem 3, a frequência dela está 3 em 10, e além disso ela já está com um atraso de 1. E sem sequência, é óbvio, né, que ela atrasou. Então, por conta disso, ela está com uma probabilidade alta pela sequência. Então, por aqui você pode fazer a análise do seu jogo e conseguir marcar algumas dezenas que têm um peso ou uma estatística maior de sair e outras que não têm. É por isso que eu falei ainda há pouco qual é o grau de certeza, o que a pessoa acredita, ou como ela acredita que uma determinada dezena vai sair. A gente usando esses 3 parâmetros aqui, análise por sequência, análise pelo atraso e análise pela frequência, eu acabo tendo uma probabilidade maior, né, de acerto. Eu acabo tendo uma certeza. Eu posso hoje, com um certo grau de acerto, dizer que, por exemplo, a 2 irá cair. E que a 11 e a 22, elas estão também com uma probabilidade grande de cair. Isso se eu fizer uma análise por esse quadro. Então, por isso, eu tenho algumas dezenas. Eu posso afirmar, por exemplo, que uma determinada dezena não vai cair e outra dezena está com uma probabilidade muito grande e ela vai cair. Com isso, eu consigo fazer um fechamento e tirar algumas dezenas. Porque isso que é o objetivo sempre das nossas técnicas que a gente está apresentando aqui. Não é que a gente vai chegar aqui e apresentar para vocês um jogo que é certeza de ter. Mas a gente pode fazer uma apresentação de, por exemplo, 18 dezenas e dessas 18 dezenas a gente construir um fechamento. Olha, se a gente fizer um fechamento, a probabilidade aumenta muito. Por essas técnicas que eu estou apresentando, para você ter uma ideia de probabilidade, a gente consegue trazer do universo de 3.260.000 cartões que a gente deveria jogar para ter certeza, a gente consegue chegar em 225 mil. Então a gente reduz muito a probabilidade de acerto. A gente consegue dizer que, por exemplo, jogando hoje 700 mil reais, a gente conseguiria atingir o prêmio total. Então, por quê? Porque a gente consegue, através de todas essas técnicas que nós estamos apresentando, reduzir os números. A gente consegue chegar, por exemplo, a um fechamento de 18 dezenas, e dessas 18 dezenas tentar alcançar, por exemplo, pelo menos o jogo de 14 dezenas, ou acertar 14 dezenas. Tá certo? Essa é a nossa, digamos assim, a nossa meta, né? É o que nós... Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu vou pedir que vocês deem um like, não custa nada. Tá, aumentou até, eu acho que o pessoal está sendo sensível a isso. Gostou do nosso vídeo, dá um like. Se inscreva no nosso canal também, né? A gente está precisando de pessoas se inscrevendo. É importante também a gente ter um crescimento. E a gente torce aí para que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, não entendeu algum assunto, passe uma mensagem para a gente, né? Pergunte alguma coisa. Olha, eu não entendi determinada coisa. Eu gostaria de que revisasse um determinado assunto. E à medida do tempo for passando aqui, eu vou mostrando as informações e de uma forma clara, né? Pelo menos eu acho que é clara. Se você não entendeu algum conceito, passe para a gente. E mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima oportunidade, tá ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.